Então vamos lá? Bom, eu fiz um vídeo aqui alguns anos atrás explicando como é que você poderia comprar o seu primeiro imóvel e por que eu discordava, né, da maior parte dos criadores de conteúdo de finanças que dizem que o ideal é viver de aluguel. Eu comprovei isso mostrando a evolução do preço dos aluguéis no Brasil ao longo dos anos e comparando com o preço da parcela, que sempre é decrescente. Então, se você tem a capacidade de dar uma entrada, e se você já tem uma família, ou se você tem filhos e etc., pode fazer muito mais sentido comprar um imóvel. Isso porque você tem o FGTS que você pode utilizar e várias outras coisas que você tem como organizar ali para comprar um imóvel. Esse é o melhor vídeo que você vai encontrar de como comprar o seu primeiro imóvel, tá aqui em cima, onde a gente faz todas essas contas e eu mostro ali para as pessoas o porquê que isso faz sentido matemático, ainda que você seja um investidor. Então aquela teoria de investir em fundos imobiliários e usar isso para pagar meu aluguel é furada, Raul? Com toda certeza, tá? Aquilo pressupõe que os fundos imobiliários são relógios suíços que lucram o mesmo tanto todos os meses e que vão distribuir exatamente a mesma quantidade. E daí não precisa ser um gênio para perceber que isso é mentira. A gente tem fundos imobiliários no Brasil há pouquíssimo tempo. Eles são uma classe de ativos extremamente recente e nesse pouco tempo que a gente já viu vários deles darem problema, principalmente os de papel, e a gente já viu também alguns deles deixarem de distribuir dividendos ali, ou proventos, né, durante a pandemia. Então, e aí? Você ia fazer o quê? Você ia morar dentro do HGLG, naquele momento que ele deixa de distribuir? Ou vai morar dentro do shopping? Vai morar na rua? Vai fazer o quê, né? Nesse caso não faz sentido. Então os fundos imobiliários são excelentes para investidores que já possuem um imóvel próprio e a maior parte dessas pessoas que te falam não compra um imóvel ou tem um imóvel ou não tem dinheiro para comprar um. Então é muito importante você prestar atenção nesse tipo de coisa porque não dá para criar uma família com esse nível de incerteza. E aí, quando a gente vai fazer as contas, naquele vídeo eu disse, se você é solteiro, até que dá para você morar ali, nesse vídeo eu explico, né, até que dá para você morar mais tempo de aluguel, porque se você não tem um compromisso, você pode querer essa flexibilidade de mudar de região de um lugar para o outro e de ir vivendo, né, talvez como um nômade aí e tal. Quando eu fui pegar as análises realistas do que aconteceu com quem executou esse tipo de planejamento nos últimos 15 anos, eu mudei radicalmente de ideia. Se você passou dos 30 anos de idade e não tem um imóvel, eu posso te assegurar que você está fazendo uma burrice. Porque quando a gente pega o reajuste que teve nas principais capitais do Brasil nos últimos anos, você não compraria mais, né, mesmo atualizando o valor patrimonial, com aquele dinheiro que você comprava lá atrás, um imóvel metade do tamanho. Porque os imóveis estão, além de ficando mais caros, diminuindo. Estão agora vendendo apartamentos que eles chamam de estúdios com 39 metros quadrados. Como é que você vai falar que vai morar para sempre num lugar de 39 metros quadrados, né? Independente de ter família ou não, gente. É quase claustrofóbico. Como é que você vai conseguir sobreviver nesse lugar pro resto da vida? Claro que se você é jovem para fazer uma faculdade, ou se você está trabalhando numa cidade que não é a sua, isso pode fazer sentido. Mas na prática, com o passar dos anos, se você continuar sem comprar um imóvel, vai diminuir cada vez mais a oferta de imóveis que realmente são interessantes e eles agora estão sendo reformados por pessoas que descobriram nisso o nicho de mercado. Então imóveis antigos de 150 metros quadrados sendo reformados e vendidos por 2 vezes o preço com a decoraçãozinha da Shopee e parede em cimento queimado. Então tem que prestar atenção nesses fluxos aqui, mas eu vou te mostrar algumas contas que a gente pode fazer. Então para isso, escreve no Google calculadora alugar ou financiar Investidor Sardinha, você pode vir aqui. A gente está criando também uma de financiamento para você descobrir qual que é o melhor lugar. Então, calculadora alugar ou financiar Investidor Sardinha, você vai informar aqui o quanto tá, né, o valor de compra desse imóvel. Por exemplo, ainda acha hoje imóvel de 450 mil reais aí em boa parte das capitais brasileiras, né? Um imóvel interessante. Ou você pode comprar numa cidade vizinha também, essas cidades mais dormitórios ali. Isso existe próximo da maioria das capitais e das grandes cidades brasileiras. E aí você tem aí um valor de aluguel. No imóvel de 450 mil hoje, numa cidade razoável, você não encontraria um aluguel aí por menos de 2.300, 2.500 reais. Não, Raul, na minha cidade consegue encontrar. Então, tem umas exceções, tem cidades que eram cidades ali com a população já mais envelhecida que estão perdendo os jovens para cidades maiores próximas. Isso acontece muito, né? O Brasil tem 5 mil municípios, alguns deles têm uma população muito pequenininha que acaba migrando, procurando oportunidades de trabalho, etc. Nesses lugares você consegue. Só que daí também você não tem nem apartamento, né? Você consegue comprar uma casa com valor infinitamente menor do que esses lugares que tiveram um grande boom. Aí não tem nem por que você refletir. Já faria sentido comprar a casa logo se você pretende morar aí. E se não pretende também, porque você deixa essa casa aí estável para você ter uma segurança. Mas vai ser aí um torno de R$ 2.500 por mês. O problema é a valorização média anual que a gente estava falando no Brasil estava em torno de 3 a 5% nos últimos anos. Agora, isso aqui não inclui cidades como Goiânia, Balneário Camboriú, boa parte do litoral de Santa Catarina, boa parte das cidades ali próximas, né, de Recife. Não inclui quase lugar nenhum mais. Essa estatística, quando
quando a gente observa a valorização dos imóveis real e a gente observa essa valorização que está escrito na estatística, a gente percebe que isso aqui está embutindo regiões que você jamais moraria, né? Que são cidades muito pequenas ali. Daí até as cidades pequenas estão se valorizando. Não tem desvalorização de imóveis no Brasil, então você tem pelo menos um reajuste pela inflação que acaba fazendo com que essa estatística aqui fique um pouco mais flat, né? Parece que ela é um pouco menor. Então pode considerar aí a alíquota máxima do limite de valorização aqui, que é 5%, e não é máxima porque não está nem próximo da realidade. Em Goiânia mesmo, você pagava um aluguel de R$ 1.500 aqui nos centros até pouco tempo atrás. Pagava-se na região mais cara da cidade, você pagava um aluguel de R$ 1.500, tá pagando agora R$ 4.000. Então assim, e a gente tá falando de 4 anos de variação. Se quiser ver os vídeos antigos do canal, tem vários vídeos onde eu mostrei essa comparação. E aí você pensa, só em Goiânia isso aí, Raul. A Goiânia tá no boom. Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, tá chegando aos absurdos agora, né? Então, a gente tem uma valorização muito maior. Aqui foi considerada a média do IGPM dos últimos 25 ou 30 anos, não me lembro ao certo aqui, mas assim, tá sempre atualizada, a gente coloca aqui, tá em 8,63% ao ano, que é a inflação do aluguel, né? Agora ela tá até mais controlada. Em 2024 aí, pra vocês terem uma ideia, ela foi de 4,53% somente. Então, somente 4,53%, que é esse reajuste. Então, olha só, né? Olha que loucura a gente ter um reajuste do aluguel nesse nível. E aí, pra você dar uma entrada no imóvel, você vai precisar de pelo menos 20% do valor do imóvel. Então, aqui é que pega, né? Você tem que ter esses 20% ou juntar dinheiro pra chegar nesse lugar. Mas 90 mil aqui você vai ter que dar. E aqui você vai falar dos custos com financiamento, você vai ter mais aí uns 20 mil desses custos aí. O prazo do financiamento 360 meses. Hoje, o CET, com a taxa atual Selic de 10,75%, CET da classe média trabalhadora aí tá em 8,20, né? E tem gente que consegue até melhor aí, se você ganha menos dinheiro, você consegue até melhor. A gente tá aqui agora com a rentabilidade de 10,75% ao ano da Selic. Essa não é a Selic média, né? A gente colocou que a Selic média aqui ela é até superior, é de 11 ponto alguma coisa, mas vamos considerar o valor de agora e olha só, quando a gente calcula, olha a diferença que vai dar. Se você estivesse alugando e investindo, você teria 2.709.000, né? Financiando o imóvel, então você capitalizou, colocou o dinheiro lá e investindo, você teria 9.877.000. E aí por que isso se deve, né? E por que a pessoa que é de classe média ou pobre não deve se comparar com o rico nesse sentido? Se você tem esse patrimônio, no dia zero você estaria investindo, já estaria recebendo dinheiro, talvez até suficiente para pagar o aluguel e ainda se organizar. Mas nesse caso aqui não. Olha só, você começa aqui, a prestação você vai pagar 110 mil e o cara que investiu, né? Como você tem que ter o mesmo dinheiro, nesse caso então, você teria que, o aporte alugando aqui, você teria que ter pelo menos 110 mil. Por que tá considerado desse jeito? Isso aqui é importante você entender. Se eu tô falando que um cara tem dinheiro, 110 mil para dar entrada, ele tem que ter esse dinheiro. Por isso que eu tô falando, se você tiver o dinheiro para pagar a prestação. Então, o cara que vai ter a opção de investir, ele também tem que começar com 110 mil, correto? Porque senão fica injusto, porque um teria 110 mil, o outro só tem o dinheiro do aluguel. É óbvio que não pode, né? Então eu tô escolhendo entre dar entrada no imóvel ou não dar. Pode ser em FGTS, pode ser em qualquer coisa. Essa vantagem não existe no caso do aluguel, porque você não poderia usar, mas para fins didáticos, a gente precisa considerar isso aqui. E aí esse cara tá devendo 360 mil, né? O saldo devedor dele aqui. E o cara do aporte financiando, ele não tem como investir nada aqui, ó. Por quê? O cara aqui consegue investir todos os meses porque ele tá pagando somente 2.500 de aluguel. O cara da prestação, ele tá pagando 3.372 de parcela. E aqui o que eu fiz, então? Eu tirei da prestação, 3.372, os dois têm que ter o mesmo dinheiro pra conta dar certo. Eu tirei aqui, o cara do aluguel tá pagando só 2.500 de aluguel pra morar no mesmo lugar, né? Então, a gente tá considerando o mesmo imóvel. E aqui sobrou pra ele ainda 872, ou seja, ele vai começar a investir muito antes. Quem tá alugando começa a investir muito antes do que quem tá fazendo um financiamento de imóvel. E assim vai permanecer por muito tempo, ó. Só que cada vez mais o aluguel vai sofrendo reajuste e o cara da prestação, a prestação começa a diminuir. Até chegar no momento que essa curva vai se inverter, olha só. Lá no mês 36, mais ou menos, o cara da prestação, ele começa a ter uma prestação mais barata que o aluguel do cara do aluguel. Então ele tem ali os ganhos, os investimentos dele, só que a partir de agora ele não consegue investir mais nada. Enquanto isso, o cara do financiamento, ele começou a investir pouquinho, R$63 e tal. Quando a gente vai olhar lá no final, vai dar esse resultado, né? O aluguel vai estar caríssimo lá no final, vai estar tipo 29 mil reais. Você fala, porra, nunca que um aluguel vai estar 29 mil reais no apartamento. Você tem que lembrar que aqui a gente está considerando inflação, a gente está considerando todos esses números. Pergunta pro seu pai quanto que era um aluguel, né, na época dele aí, ou da sua mãe, ou pra alguém mais velho que você, né? Se você já é mais velho, pergunta para o seu avô quanto custava o aluguel. Vai falar assim pra você, porra, aluguel custava, sei lá, 10 passagens de ônibus. Era basicamente isso, não tinha muito mais do que isso. Tinha lote, que a parcela do lote era mais barata que a passagem de ônibus. Real, tá? Quando você vê esses velhos aí que não construiu um patrimônio que hoje tem 60 anos, foi incompetência, gente. Porque realmente, tô brincando, lógico que não, as condições de cada um, mas é porque realmente lá atrás, um ano de salário, assim, ó, um ano de salário
de uma pessoa que ganhava um salário mediano era o suficiente para comprar uma casa. 1 ano de salário. Hoje em dia, 360 meses aqui, 30 anos. Então, quando você vai comparar isso aí, você vai perceber essa triste realidade. Então, assim, se você não financiou um imóvel ainda para você morar ali, a grande realidade é que hoje no Brasil, e não tô defendendo, eu nem tenho financiamento, porque vocês sabem que eu sou dono de instituição financeira. Então, você pode falar, Raul, você tá querendo vender financiamento. Minha instituição nem tem, tá? Pra começo de conversa, a gente nem consegue, só tem consórcio que é horrível. Então, assim, eu nem ganhar dinheiro falando isso aqui pra você, eu ganho nada. E pelo contrário, eu ganho quando você investe, né? Então, aqui eu tô totalmente livre do conflito de interesse de te dizer que se você não tem um imóvel, você tá vacilando e talvez no futuro seja impossível. Então, assim, o ideal pra você é comprar o seu imóvel, é investir o dinheiro. Isso aqui é óbvio, é nominal. 9 milhões não vai valer nada no futuro, mas vai valer muito mais do que você ter só 2.709.000, que seria o valor que você teria alugando, né? E você vai ter pago aí 3 milhões de aluguel. Então, assim, com esse reajuste indicado aí de 8,63. Mesmo que você jogar esse reajuste pra baixo, não, aqui na minha região o aluguel tá bem mais barato, vou jogar aí pra um 5. Olha só, você ainda teria, tá? Você vai ver aí que vai dar uma diferença no resultado financeiro investindo, claro, né? Diminuiu, por quê? Porque você teve que pagar menos valor do aluguel, a gente sempre tem que comparar com menos dinheiro, mas, assim, você vai ver que vai ser difícil, ó. O aluguel não pode reajustar nada para chegar nesse número. Mesmo no 4, que é o que está registrando hoje, que está muito baixo, você ainda tem com o imóvel, né, um resultado de 4.444.000 de patrimônio, né? Então, é muito importante você ver essa capacidade que você tem de investir. O cara que fez o financiamento vai investir 927 mil nesse período, o cara que pagou o aluguel vai ficar pagando parcela de aluguel, só vai conseguir investir 137 mil. Ele vai investir muito pouco. Ele pararia de investir muito rápido. Raul, mas no meu caso eu não vou parar de investir. Sim, mas a capacidade que você teria de investir seria maior se você tivesse feito um financiamento, porque a parcela é decrescente. Nesse caso, faz sentido, principalmente se você tem um FGTS, alguma coisa. Eu sei que você vai ter tendência a recusar isso aqui, mas são os números. Você pode brincar com isso aqui, com a sua realidade. Pode vir aqui e falar, pô, na minha cidade só reajusta 3. E aí, aqui, ainda assim não mudou. Mesmo se o preço do imóvel só reajustar 3 aqui, né? Então, você pode ir aí brincar do jeito que você quiser. Coloca os números reais da sua realidade. Pega os últimos 10 anos da sua cidade, faz um cálculo. Cara, pode fazer o que você quiser, né? Você vai ver que para 98% dos casos, né, da classe média aí, e das pessoas que têm menos dinheiro, mais pobres, vai compensar. Só não vai compensar o financiamento se você tem muito dinheiro mesmo, porque aí, cara, o dinheiro trabalhando por você ali, ele vai estar trabalhando muito acima dessa taxa, né? Você tá com dinheiro tranquilo, então fica mais tranquilo. Isso por quê que acontece no Brasil? Porque o crédito para aquisição de imóvel no Brasil, diferente do de carro ou de outra coisa, ele é muito subsidiado. Como a Caixa empresta uma taxa muito pequena, os bancos têm que caprichar na taxa de juros e oferecer menos. Pra você ter noção, os bancos grandes de investimento, eles nem entram nesse mercado no Brasil porque não é lucrativo. Ele não é muito interessante. O BTG tem uma carteira de crédito gigantesca do tamanho do Itaú, mas como ele não tem conta poupança, que ele pagaria só 6% e emprestaria 8%, para ele não faz sentido, porque o custo de crédito dele não compensa. Então o BTG não tem financiamento imobiliário. Olha que loucura, né? Porque não compensa. A XP não tem financiamento imobiliário, porque não compensa para eles, do tanto que é subsidiado. E aí, se não compensa para esses bancos operarem nisso, significa que o empréstimo tá barato. É aí que você tem que entender e usar a lógica. Tô falando para você se endividar? Todo mundo não. Mas passou dos 30 anos, pô, começou a criar juízo, comprar uma casinha, né? Raul, acho que é importante a gente avisar o pessoal. Eu sei que tem muita gente que não sabe, que acha que só consegue fazer esse financiamento quem ganha um salário mínimo. E tem várias, e se eu não me engano, é até 5 salários mínimos que a pessoa pode ganhar para fazer esse tipo de financiamento, né? Não, do Minha Casa Minha Vida, que é muito, mas não, mas aí do Minha Casa Minha Vida você pagaria 6% aqui, ó. Aí é o famoso, eu não posso nem falar o que é, porque o horário não permite. Mas assim, aí é muito. Você vai pagar 6%. Aí se é Minha Casa Minha Vida, meu príncipe, tem que fazer conta. Só pega, tá? Pega porque é subsidiado o crédito 6%. Agora, quem é classe média vai pagar 8%. Esse cara aí, ele já tá financiando. Esse cara não é bobo, já tá financiando. Na verdade, tem gente que é, mas ele já deveria estar financiando há anos, tá? E aí o seguinte, Raul, quero ir além dessas coisas, quero começar a discutir coisa com número, não com a minha emoção, com o meu sentimento, com o meu coraçãozinho. O que eu faço para discutir as coisas com números? AUVP.com.br. Fala comigo. AUVP, não é isso? É isso. AUVP. Então você vem aqui, faça a sua análise de perfil, preencha aqui o questionário para você deixar de ser feito de bobo. Eu, Raul mesmo, vou lá te dar as aulas, vou te ensinar. Tem gente aí na internet que o cara só fala lá, não, entra aqui no treinamento, você chega lá, ele nunca nem viu, nunca nem aparece. Eu vou lá na comunidade, respondo, eu respondo as dúvidas dos alunos. Então é comigo mesmo o assunto, vou estar lá com você todos os dias. E lembrando, a gente tem um compromisso que é a única escola do Brasil de investimentos que tem esse compromisso aqui. Se você não aprender, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Eu não fico com nem um centavo
né? Aí você vai falar assim, Raul, mas você acabou de me ensinar que tem aqui a taxa Selic. Se eu demorar 3 meses para devolver o seu dinheiro, você vai ganhar aí uns R$100 na minha mão. Não necessariamente, meu lindo, porque eu tenho que pagar nota fiscal. Então, na hora que você compra e se você desistir de mim, eu tô lascado. Então, na verdade, eu tomo prejuízo, né? Se você desistir do treinamento, porque eu tenho que devolver seu dinheiro e eu não tenho esse custo de capital, porque a gente não tem como investir esse dinheiro no fluxo de caixa, porque tem que fazer antecipação de crédito. É um assunto complexo. Mas é assim, quando você passa uma coisa em 12 vezes lá, eu absorvo juros. Aqui eu não passo os juros para você. Pelo menos não hoje. Isso vai mudar. Mas eu não passo os juros para vocês. Então eu que pago os juros. Daí quando você pede o dinheiro de volta, eu perdi a antecipação do crédito, né? É isso. Mas é por isso que eu consigo oferecer isso aqui. Por quê? Porque eu sei que o treinamento é incrível. Além de tudo, você vai ter acesso à nossa plataforma fechadinha, nossas coisas. Até nosso aplicativo do bancozinho agora lá tá com a nossa logo. E tá bonito, hein? Tá lindo. O pessoal do BTG lá caprichou, né? Tudo bem que eles querem nossa alma, né? Mas capricharam. Tá bonitinho. Às vezes você vende sua alma, mas seu aplicativo é verde. Então, é isso que você tem que refletir. E eu vou ver se não tem nenhuma pergunta de vocês aqui, porque é importante, né? É importante a gente estar nessa comunicação. Eu gosto quando vocês perguntam e eu respondo. Você me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo. Você me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo Quem é pinga da época domingo. do Pinga com a Dominga isso? Quem estava lá? Quem estava O lá? novato vai ficar sem entender nada, falando, que pinga com a dominga? Isso aí é do tempo que a gente não tinha contrato com o Banco Central. Então, é outro momento. E aí, a Adriana Soares, 15463, há um dia fez um comentário gigantesco aqui que eu acho que pode ser pertinente. Para mim, FIs só de bancões que tem governo por trás para segurar. BB, Itaú, Bradesco, Santander, etc. Tem fiscalização. FIs de fundos de investimentos pequenos têm fraude. O dinheiro some e quebram. Fonte. Fora que a CVM se preocupa mais com ações do que com FIs. Vários FIs quebrando e a CVM fingindo demência. 95% dos investidores em FIs se perguntar qual a composição da carteira do fundo imobiliário, quais ativos investem ou no que investem, qual taxa de administração, se tem costume de fazer subscrição e diluir acionistas, qual o score de risco do fundo imobiliário, tem pontuação da CVM com risco de falência, não sabem responder. Compram por dividendos e não conhecem o que compram. Nem sabem o tempo que FI existe na B3. É verdade, essa é a segunda parte. Agora, tem uma questão aqui muito importante. Você tem diversos fundos imobiliários, por exemplo, emitidos pelo BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina. Na área de investimentos, ele é muito maior do que os bancos que você citou, por exemplo. Ou mesmo da XP, que tem uma carteira de crédito enorme também. Agora, uma coisa que é errada quando a gente vai avaliar esse tipo de coisa é que o investidor, normalmente, ele escolhe pelo dividend yield. Nisso aqui, Adriana, você foi certeira. Ele escolhe pelo dividend yield e aí ele vai ali e escolhe um fundo de papel e não conhece os riscos que tem ali. Dentro do fundo de papel, você tem CRIs, né? Então, fundo imobiliário de papel você tem crise, ou seja, é um empréstimo feito por uma empresa muito pequena. Então é importante ter esse tipo de atenção, tá? Mas você achar que não tem erros nos FIs de bancões é uma bobagem. Eu poderia citar 3 deles aqui, mas tenho medo de ser preso, né? Que tem indícios de fraude, né? Inclusive tiveram indícios de fraudes lá atrás e não são de empresas pequenininhas, não são de gestoras pequenas, né? Então, fraude é assim, é por isso que não dá para falar o nome, porque tiveram problemas, tá? Mas problemas que eram previsíveis que eles estão falando que não sabiam. Então, isso aí não é garantia. Você achar que bancão, né, é selo de segurança no Brasil, é sinal que você entende pouco de Brasil, Adriana. Sinto muito te dar essa informação. Eu ainda sigo comprando ações porque é fácil de acompanhar o balanço trimestral, qualquer sinal de problema eu avalio a venda. Mão de alface, né? É isso pra mim. A bolsa não devolve o nosso dinheiro, quem tem que avaliar o risco somos nós. Perfeito. Se você não conhece o produto profundamente, até quem é o gestor do mercado financeiro não compre. Perfeito também. Essa é a regra de ouro que nunca pode ser ignorada. Concordo. Melhor você comprar aquilo que você sabe. Mas tem que tomar cuidado para não divulgar a ignorância, porque algumas pessoas, elas cometem erros e depois elas querem responsabilizar, né, os investimentos, os ativos e não a maneira como ela escolheu. Então, não estou falando que é seu caso, mas vale a pena pensar sobre isso, porque tem muitos FIs que são muito mais seguros que várias empresas, como se ações fossem garantias de ausência de fraude. Daí eu posso citar lojas americanas, eu posso citar a Saraiva, que distribuía dividendos, com ela já quase quebrando, eu posso citar MMX, que as pessoas estavam comprando até recentemente, 2021, 22, não lembro, e não tinha mais nada da empresa, né, e por livre e espontânea vontade, ninguém mandou comprar, nem mesmo o Ike Batista, já não estava falando da empresa há anos e as pessoas cometendo erros. Então, isso aí vale a pena avaliar. Então, vale a pena pensar sobre isso, né? Por exemplo, as pessoas compraram ações da OGX lá atrás. Daí, quando dá errado, o Ike Batista que é o filho da puta. Elas não mediram o risco e aí sempre põe a culpa em alguém. Então, terceirizar essa responsabilidade por entrar de sócio nas coisas não é uma boa ideia, tá? Carlos Albert, 1967. Mas o dinheiro, quando cai na conta do beneficiário, a grana não é dela? A pergunta que não quer calar. Eu via muitas pessoas que recebiam esse Bolsa Família nas loterias e já saíam com bilhetes da Mega Sena. Isso pode? Bom,
Se pode, pela legislação atual, pode, né? A grana é dela. Só que a gente trabalhar, todo mundo, para poder dar dinheiro para uma pessoa jogar na bet, eu acho que talvez não seja o ideal, né, Carlos? Não sei o que você pensa sobre isso, mas se eu tô ajudando alguém a comer, o que eu menos espero é estar contribuindo com o vício de alguém, né? Então, pelo menos nesse ponto eu entendo que as pessoas reclamem sim disso. Então é isso. Se você quiser fazer alguma pergunta, é só colocar pergunta, 2 pontinhos e fazer a pergunta aí. Beijo pra vocês, até amanhã.